Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Ford New Fiesta 1.6 SE manual 2014. Bem especial esse vídeo aqui porque esse é o meu carro de uso pessoal há aproximadamente 4 anos. Vou fazer aquela série de vídeos que a gente sempre faz com todos os carros do canal, mas com o carro que eu utilizo há alguns anos. Como vocês bem sabem, esse aqui é o nosso teste de consumo, então nós vamos rodar aproximadamente 10 km, trecho 100% urbano, carro abastecido com gasolina, o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro e claro que no final do trajeto a gente então compara as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. E para a gente começar o nosso teste de consumo aqui com o Ford New Fiesta 2014, lembrando, configuração 1.6 manual. Esse carro também tem 1.6 automatizado de dupla embreagem, que é o famoso Power Shift. Já não recomendo a compra, já adianto para vocês, mas também tem a versão 1.5 manual. Esse aqui é 1.6, tá, pessoal? E eu já resetei aqui para a gente começar o nosso teste as nossas médias de consumo, de também velocidade média, de distância e etc. E também já liguei, inclusive, o ar-condicionado para seguirmos aquele padrão de sempre aqui no canal GT Autos. Mas vale lembrar para vocês que esses testes que nós fazemos aqui de consumo são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. Porque se fosse para a gente fazer uma comparação realmente direta entre dois modelos, nós teríamos que andar com eles dois juntos o tempo inteiro. E eu não consigo dirigir mais de um carro ao mesmo tempo. Eu não sei se você conhece alguém que saiba fazer isso, né? Que consiga, aliás. Então, pessoal, sempre vai ter variação, tá? O clima externo influencia, se está muito frio, se está muito quente, o trânsito que a gente pega, a quantidade de semáforos abertos e fechados, também a nossa forma de dirigir, por mais que seja o mesmo motorista sempre, tem um pouquinho de variação, né? Cada dia você acaba dirigindo de um jeito um pouquinho diferente. Eu tento aproximar o máximo possível, mas sempre vai ter um pouco de variação. Então é somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro. E no caso desse carro em específico, que é o meu carro de uso pessoal há praticamente 4 anos, né? Nós estamos gravando esse vídeo em dezembro de 2024, já nos últimos dias, hoje é dia 30, e ele está comigo desde o fevereiro de 2021, então tá quase ali com seus 4 anos na minha mão, segundo o dono, inclusive, esse carro. Mas o que eu quero dizer para vocês é um modelo com fabricação 2013, apesar dele ter sido comprado em 2014, em janeiro, ele já tem pelo menos 11 anos de uso. Isso significa que a gente não vai ter exatamente ou necessariamente o mesmo desempenho não só de performance, mas sim de consumo que a gente tem um modelo 0 km, como a gente costuma testar aqui no canal, né? No máximo 10 mil quilômetros costumam ter os carros que passam aqui pelo nosso teste de consumo. Então aqui pode ter um pouquinho mais de variação, mas de novo, é só pra gente ter uma ideia. E aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pro nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do vídeo, se por acaso você não gostar dele, aí é só você descer lá e retirar o seu like. É bem simples, tá? Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, que é uma função nova completamente gratuita do YouTube e que fica ali perto dos comentários. Você tem também a opção de pagar, se você quiser, no momento de hypar o vídeo, o que ajuda ainda mais o nosso trabalho. Mas de qualquer forma, com certeza você já está apoiando bastante esses nossos vídeos. E é um trabalho bem complicado, então conto com a colaboração de vocês. E olha que coisa linda que a gente tem aqui na frente, né? Ford Bronco Sport numa cor amarela, meio alaranjada, né? Muita vontade eu tenho de testar esse carro aqui no canal. Ford, por favor, empresta pra gente. E quem acompanha aqui o nosso canal sabe que eu gosto de começar falando sobre conjunto mecânico. E aqui no New Fiesta a gente tem um motor 1.6 Sigma, aquele flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível, tá? E ele rende aqui uma potência máxima de 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina, que é o nosso caso.
Já o torque é de 16 kgfm com etanol e de 15,4 com gasolina. E a questão é, o torque com etanol ele está disponível a 5.000 rotações, já com gasolina a 4.250. Curiosamente ele chega um pouco mais cedo, esse torque máximo, apesar do número ser menor, obviamente, né? Qual que é a questão, pessoal? Temos um modelo aqui bem tradicional, 1.6 aspirado, o câmbio é manual de 5 marchas. Faz falta uma sexta marcha aqui, a gente falou sobre isso no vídeo de viagem que vai ao ar muito em breve aqui no canal, então já se inscreva e ative as notificações para não perder esse conteúdo. Mas é um conjunto mecânico aspirado, bem tradicional, ou seja, se você quiser ter desempenho, você tem que subir bastante o giro do motor para conseguir chegar perto desses números máximos de potência e torque. Isso é padrão, tá? Mas a gente falou sobre desempenho também no vídeo de viagem e vamos comentar igualmente na avaliação completa, onde a gente vai fazer um teste prático de desempenho com esse carro. Logicamente, a tração desse carro é somente dianteira, né? Seria muito interessante ver um New Fiesta com tração nas 4 rodas. Logicamente seria voltado ao desempenho, não ao off-road, mas seria muito legal. Mas, pessoal, o que eu quero citar para vocês é o peso. Aqui são somente 1.126 quilos. Para um carro, tudo bem que não é muito grande, né? Até porque ele tem um projeto de provavelmente ele seus 15 anos, já que esse é o primeiro modelo nacional do New Fiesta, produzido aqui em São Bernardo do Campo, inclusive, onde a gente sempre grava nossos conteúdos. A fábrica fechou em 2019, que foi quando o Fiesta saiu de linha, o New Fiesta, na verdade, né? E ele é, então, nesse modelo 2014, o primeiro produzido aqui. Você tem, acho que 2012 e 13, se não me falha a memória, importado do México. Ou seja, o projeto ali já tem mais ou menos seus 15 anos ou até mais. Então já é um carro um pouco antigo, né? E por isso a dimensão dele é um pouco menor comparável a um modelo equivalente de hoje. Lembrando que ele não era um carro tão compacto, tão de entrada como, por exemplo, um Chevrolet Celta ou um Volkswagen Gol, e se aproximava um pouco mais, por exemplo, de um Volkswagen Polo ou até das versões mais caras do HB20 e outros modelos que a gente conhece, o Honda City, por exemplo, tá? Que na verdade na época era o Fit, que era o hatch, né? Então ele é um carro assim, compacto, ele não é um carro muito grande, mas considerando esse segmento um pouco maior do que os modelos mais básicos, como o Celta que eu citei para vocês, 1.126 quilos é um peso muito bom. E pensem nesse peso baixo, com uma boa potência, um bom torque que ele tem para um motor aspirado, a gente pode imaginar que o desempenho desse carro seja legal, né? E um peso menor, logicamente, também contribui para um melhor consumo de combustível, né? Quanto mais leve o carro, mais econômico ele será, né? Quanto mais peso você levar, inclusive de bagagens, passageiros e tudo mais, pior será o seu consumo de combustível. E eu também preciso lembrar vocês que estamos falando aqui de um modelo manual, ou seja, ao contrário da maioria dos carros que passam aqui no canal, que são automáticos ou automatizados ou híbridos que sejam, esse aqui tem interferência das minhas trocas de marcha, né? Então eu estou dirigindo de forma aqui bem econômica, conforme eu sempre costumo dar com esse carro, que é realmente mais tranquilo. Mas se eu alongar muito as marchas, subir muito o giro, ou por exemplo, se eu deixar o carro fraco, jogando uma marcha muito alta, eu vou ter que pisar mais no acelerador. Então tem também influência do meu modo de direção, como eu disse para vocês. Estou buscando aqui dirigir de uma forma bem tranquila. Logicamente eu vou citar todos os detalhes para vocês na avaliação completa, mas vale a gente comentar que esse carro hoje está tabelado em R$ 35.500 aproximadamente, tá? Isso a tabela FIPE, mas eu posso dizer que no mercado de usados você vai encontrar ele mais ou menos entre 38 a 40 mil reais. Até um pouco acima disso se tiver bem conservado como esse aqui, tá? Outras considerações, esse carro tem bastante barulho de acabamento. Lembrando de novo para vocês, é um carro com seus 11 anos de uso falando dessa unidade aqui. Então, logicamente, ele vai fazer um pouco mais barulho do que um carro 0 km, né? Provavelmente esse carro não fazia, talvez não tanto barulho quanto faz hoje, quando era 0 km lá em 2013, 2014. E também, essa minha unidade aqui está com um pouco mais de 93 mil rodados, o que para o ano dele, 2014, é uma quilometragem muito baixa, muito boa. Porém,
93 mil rodados é um valor considerável, né? Um número considerável. Então é normal que hoje ele esteja mais, digamos que, judiado, né? Então ele faz bastante barulho de acabamento. Até porque, sendo bem sincero para vocês, o acabamento desse carro não é legal. Não sei se vocês conseguem reparar de onde vocês estão posicionados, mas ali no painel a gente tem um vão que entra meu dedo ali. E olha que meu dedo é grande. Então realmente o acabamento é um ponto negativo, embora ele seja muito legal visualmente. Falando um pouquinho para vocês sobre o computador de bordo. Logicamente, por ser um modelo 2013-2014, a gente não tem aqui muitas informações nesse painel, mas para a época até que ele é bem completinho. Então a gente tem aqui o consumo instantâneo, por exemplo, que eu costumo usar bastante justamente para tentar dirigir de forma mais econômica. Você tem o consumo médio, a velocidade média, mas eu só sinto falta aqui de duas coisas na verdade. A primeira é a velocidade digital, infelizmente é só pelo ponteiro analógico, ponteiro bem bonito por sinal, e também o tempo do trip. Então você reseta, por exemplo, velocidade média, distância e consumo, mas o tempo desse trajeto você não consegue visualizar, infelizmente. São as únicas duas coisas que faltaram aqui no New Fiesta 2014. Estamos caminhando aqui para o final do nosso trajeto e confesso para vocês que eu estou bem curioso para saber como que ficou essa média de consumo. Aqui a gente tem subidas, então sabemos que no final do percurso a média acaba caindo um pouquinho, né? Vamos parar aqui no nosso lugar de sempre que a gente faz aqui no canal para manter aquele padrãozinho bem legal nosso, né? Então estacionei aqui, vou desligar o carro. Agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou o resultado. Vamos lá, esse painel bem bonitinho. A gente mexe as informações aqui pela esquerda. E eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, porque tá um pouco contra o sol ali. Mas a gente rodou exatamente 10 km, média de velocidade de 25 km por hora e o consumo de 11,4 km por litro, sendo que o Inmetro fala pra gente que ele faz com gasolina na cidade 12 km por litro. Lembrando que o nosso aqui inclui o ar-condicionado ligado, tá? Como a gente pode ver, ficou um pouco abaixo do Inmetro a nossa média, mas lembrando, um carro já com seus 11 anos de uso, ou seja, se ele mecanicamente, por exemplo, não estiver muito bom, logicamente o consumo será um pouco diferente, e ainda com ar ligado rodando na cidade. Bom, vamos lá, o que eu acho sobre essa média de consumo de 11,4 km por litro? Considerando que, apesar de estarmos na gasolina, se esse consumo fosse no etanol, seria excelente, né? Mas estamos na gasolina rodando na cidade com o ar-condicionado ligado e, de novo, já é um carro bem antigo, digamos assim, já tem seus 11 anos de uso, ou seja, ainda conseguir uma média bem próxima do Inmetro, foram somente 0,6 km por litro a menos que o do Inmetro. Se a gente considerar a margem de erro, por exemplo, fica bem parecido, tá? Então, conseguir um consumo próximo do Inmetro, mesmo depois de 11 anos, aí com ar-condicionado ligado na cidade, eu acho uma média de consumo realmente muito boa. Mas eu também preciso frisar para vocês que nós estamos falando aqui de um motor um pouco mais antigo. Como eu disse, o projeto desse carro já tem pelo menos seus 15 anos mais ou menos, e ele é 1.6, não 1.0, então conseguir um consumo de 11.4 eu acho muito bom. Se você pegar, por exemplo, modelos 1.0 aspirados que já passaram aqui pelo canal, o consumo foi muito parecido. O Fiat Cronos, por exemplo, fez um pouquinho a mais, mas um carro 1.0, aqui é 1.6. Como eu disse para vocês, são dias diferentes, condições de trânsito um pouco diferentes, semáforo também, então a gente tem variação, tá? Mas nós testamos já aqui no canal o Peugeot 208 Style 1.0 manual da linha anterior, o 2024, que não mudou praticamente nada para 2025, então provavelmente ele vai ter o mesmo consumo. Fez 11,4 km por litro, exatamente a mesma média que a gente conseguiu hoje com o New Fiesta. Lá 1.0 aspirado, não estou falando do turbo, e aqui o motor 1.6. Então eu acho que é um consumo muito bom aqui na cidade. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do Ford New Fiesta em geral, se você ainda compraria esse carro nessa faixa de preço de aproximadamente 40 mil reais no mercado de usados. E claro, comenta sobre esse consumo, você achou bom ou esperava um pouco mais aqui desse carro? E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos com esse carro,
que é um meu carro de uso pessoal há praticamente 4 anos, e também com todos os outros modelos que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.